Valdir Pereira, o Didi. Os 17 dias que o Brasil ignorou. Os bastidores de uma morte solitária. Rio de Janeiro, 25 de abril de 2001. Uma manhã comum. O trânsito na Zona Norte segue seu ritmo de sempre. Os vendedores abrem as barracas. As crianças vão para a escola. A cidade não para. A cidade nunca para. E num hospital público chamado Pedro Ernesto, em Vila Isabel, um homem entra pela porta de urgência, segurando a barriga com as duas mãos. Ele tem dores, fortes, mas não sabe o que está acontecendo dentro do próprio corpo. Não sabe que aquela porta vai ser a última que vai atravessar com os próprios pés. Não sabe que vai ficar 17 dias naquele hospital e que o Brasil inteiro vai continuar a sua vida como se ele não estivesse lá. O homem dá o nome na recepção, Valdir Pereira. A atendente anota, mais um paciente. Mais um nome numa ficha, mas aquele nome não era qualquer nome. Aquele nome havia soado nos estádios da Suécia em 1958, quando o mundo inteiro parou para ver o Brasil ganhar sua primeira Copa do Mundo. Aquele nome havia sido eleito pela FIFA o melhor jogador daquele torneio, numa Copa que tinha Pelé e Garrincha em campo. Aquele nome havia sido ovacionado pelo Real Madrid. Havia sido chamado de Senhor Futebol pela imprensa europeia. Havia marcado o primeiro gol da história do Maracanã, o estádio que ficava a centenas de metros daquele hospital. Valdir Pereira, o Didi. E estava ali, sem plano de saúde, sem dinheiro para o hospital particular, sem que nenhuma instituição, nenhum dirigente, nenhuma federação tivesse garantido a ele, ao longo de todos aqueles anos de glória, uma estrutura mínima de dignidade para quando o corpo falhasse. Nos próximos 17 dias, enquanto aquele homem lutava pela vida no quarto número 7 daquele hospital público, o Brasil seguiu em frente, sem pausar, sem perceber. Hoje, neste dossiê, você vai descobrir o que aconteceu naqueles 17 dias. Você vai entender por que a CBF, não um clube, não um patrocinador, não um parceiro. A CBF ficou de pagar as contas do hospital e do enterro de um bicampeão mundial. Você vai descobrir por que nem os companheiros de Copa do Mundo conseguiram entrar naquele quarto para se despedir. Você vai entender por que o único técnico negro brasileiro a comandar uma seleção numa Copa do Mundo teve que fazê-lo vestindo a camisa do Peru, porque o Brasil nunca o chamou. E você vai se perguntar, no final deste dossiê, uma coisa que não vai sair da sua cabeça. O Brasil ama os seus heróis ou apenas os usa? E se você ainda não se inscreveu no canal Dossiê VIP, faça isso agora. Aperte o botão de inscrição e ative o sininho. Aqui os arquivos são abertos. Todo dossiê que lançarmos você vai ser o primeiro a saber. Fica até o fim. Essa é uma das histórias mais pesadas que esse país já produziu. E quase ninguém a conhece por inteiro. Antes de entrar naquele hospital, antes de entender o peso daqueles 17 dias, você precisa saber o tamanho do homem que estava naquele quarto, não para admirar, para que doa do jeito certo. Valdir Pereira nasceu numa rua de chão batido. A rua Aquidabã, em Campos dos Goitacazes, no interior do Rio de Janeiro, era uma passagem simples que todo final de tarde virava campo de pelada. O pai, Arthur Pereira, trabalhava duro para sustentar a família. A mãe, Dona Maria da Penha, via da janela e se preocupava com o filho que jogava entre os marmanjos, os adultos do bairro que não poupavam ninguém, sem privilégios, sem conexões, sem dinheiro para a escolinha de futebol. O que havia era a rua, e na rua havia um menino que fazia com a bola coisas que ninguém entendia como eram possíveis. Os amigos já o chamavam de Didi, e o apelido ficou para sempre. Esse menino saiu da rua Aquidabã, passou por clubes pequenos do interior, foi descoberto por um olheiro praticamente desconhecido chamado Benedito Rosa. Chegou ao Madureira ainda jovem, e de lá foi lançado ao mundo. 3 Copas do Mundo, 2 títulos mundiais, melhor jogador da Copa de 1958, numa competição em que estavam em campo Pelé, Garrincha e os maiores jogadores daquela geração. A imprensa europeia o chamou de Mr. Football, Senhor Futebol. Jogou no Fluminense, no Botafogo, no Real Madrid. Inventou a folha seca, o chute que todo brasileiro já viu, mas cujo criador a maioria nunca soube nomear. Marcou o primeiro gol da história do Maracanã.
E Nelson Rodrigues, o maior cronista que o futebol brasileiro já teve, o chamava de o príncipe etíope, pela elegância, pela majestade, pela forma como ele dominava um campo de futebol como se fosse uma extensão do próprio corpo. Esse era o homem no quarto número 7 do Hospital Pedro Ernesto, e o Brasil mal percebeu que ele estava lá. Você sabia que Didi foi eleito o melhor jogador da Copa de 1958, numa Copa que tinha Pelé e Garrincha em campo? Comenta aqui embaixo. Você conhecia esse nome antes de hoje? O que aconteceu naquele hospital em 2001 não foi um acidente, não foi um azar. Foi o resultado de um padrão. Um padrão que se construiu ao longo de décadas, tijolo por tijolo, silêncio por silêncio, e que fica claro quando você para de olhar para a carreira de Didi como uma história de glória e começa a olhar como uma história de abandono sistemático. Depois da Copa de 1958, Didi era o jogador mais famoso do planeta. O Real Madrid foi buscá-lo no Brasil. Em 1959, Valdir Pereira chegou à Espanha como o melhor do mundo. Ia jogar ao lado de Di Stéfano e Puskás, ia ser estrela no clube mais poderoso da Europa. E foi exatamente aí que o primeiro abandono ficou registrado. Di Stéfano não gostou. Não gostou da atenção que o brasileiro recebia. Não gostou de dividir o holofote. Entrou em conflito direto com Didi dentro do vestiário. Criou um ambiente hostil, e o brasileiro que havia sido contratado para ser protagonista foi sendo empurrado para a margem. Jogou apenas 19 partidas. Mesmo assim, mesmo marginalizado, mesmo boicotado por dentro, foi campeão europeu. Tornou-se o primeiro brasileiro da história a conquistar Copa do Mundo e Copa dos Campeões Europeus no mesmo ciclo. Uma conquista histórica, que o Brasil nunca celebrou como merecia. Voltou ao Botafogo em 1960, sem manchete, sem festa, sem reconhecimento institucional. Ganhou mais campeonatos cariocas. Ajudou o Brasil a conquistar a Copa de 1962 no Chile. E quando pendurou as chuteiras em 1966, pelo São Paulo, não veio convite da CBF, não veio cargo, não veio gratidão formal de que aquele homem havia dado ao Brasil 2 títulos mundiais e uma identidade de jogo que o mundo inteiro invejava. O padrão estava estabelecido. Enquanto Didi produzia dentro de campo, o Brasil usava. Quando parou de produzir, o Brasil desviou o olhar. Di Stéfano sabotou Didi por dentro do vestiário do Real Madrid por ciúme. Você acha que esse tipo de coisa ainda acontece no futebol hoje? Comenta aqui embaixo. Quando Didi encerrou a carreira de jogador, não parou. Virou técnico. E aqui começa o capítulo mais revelador de toda essa história. Porque o que aconteceu com Didi como treinador não foi falta de competência, não foi falta de resultado. Foi outra coisa. Uma coisa que o Brasil nunca gostou de nomear com clareza. Didi começou no Sporting Cristal, no Peru. Ganhou títulos rapidamente. Depois foi chamado para outros países. River Plate, na Argentina. Fenerbahçe, na Turquia. Al-Ahly, na Arábia Saudita. O mundo inteiro continuava pagando para ter Valdir Pereira à beira do gramado. E o Brasil? O Brasil o usava como técnico interino, como nome de passagem. Por alguns meses num clube, por alguns meses em outro. Nunca como escolha principal. Nunca como protagonista. Então chegou 1969. O Peru, um país que não ia a uma Copa do Mundo desde 1930, chamou Didi para comandar a sua seleção. Ele aceitou. E fez algo que ninguém esperava. Classificou o Peru para a Copa do Mundo de 1970 no México, eliminando a Argentina nas eliminatórias sul-americanas. Levou o Peru às quartas de final, a melhor campanha da história peruana numa Copa do Mundo. Até hoje, na beira do gramado daquele torneio no México, estava um brasileiro. Um dos maiores que o futebol já produziu, mas não estava de amarelo e verde. Estava de verde e branco, comandando o Peru, enquanto o Brasil, com Pelé, Tostão, Rivelino e Gerson, se tornava tricampeão do mundo. Valdir Pereira foi o primeiro e único técnico negro brasileiro a comandar uma seleção numa Copa do Mundo, e teve que fazê-lo pelo Peru, porque o Brasil nunca o chamou, nunca. Em toda a história da seleção brasileira,
que já disputou mais de 20 Copas do Mundo, nenhum técnico negro jamais a comandou num Mundial. Didi foi o único a chegar perto, mas chegou pela porta errada, pelo país errado, pela camisa errada. Isso não foi coincidência. Isso foi uma escolha. Uma escolha que o Brasil fez repetidamente, em silêncio, sem anunciar, sem explicar e sem pedir desculpas. Se esse dossiê está te revelando uma história que o Brasil escondeu por décadas, deixa o like agora e se inscreve no canal, porque ainda tem muito mais nesse arquivo, e o que vem a seguir é o que ninguém contou ainda. Agora vamos entrar naqueles 17 dias, não como resumo, como reconstituição. 25 de abril de 2001. Valdir Pereira acorda na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, onde morava com a esposa Guiomar. As dores na barriga que ele vinha sentindo ficaram insuportáveis, diferentes das outras vezes, fortes demais para ignorar. Guiomar o levou ao Hospital Universitário Pedro Ernesto, Vila Isabel, Zona Norte, um hospital público universitário, ligado à Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Não havia plano de saúde. Não havia reserva financeira para o privado. Então foi ali. O hospital ficava a centenas de metros do Maracanã. O mesmo estádio onde, em 1950, Valdir Pereira havia marcado o primeiro gol da história daquele templo do futebol brasileiro. Agora, estava do lado de fora daquele templo, entrando pela porta de urgência de um hospital público com dores na barriga, sem saber que estava com câncer. Os médicos fizeram os primeiros exames. As dores apontavam para o abdômen. 3 dias depois, em 28 de abril, o quadro se agravou. Obstrução intestinal, cirurgia de emergência. Na mesa de operação, os médicos encontraram o que ninguém esperava, um câncer em estágio avançado. Não era recente. Era uma doença que havia crescido em silêncio dentro daquele corpo, que o Brasil não havia acompanhado, que nenhuma instituição havia detectado num check-up regular, num programa de saúde para ex-atletas, numa consulta preventiva paga por quem devia cuidar dos seus campeões. Retiraram parte da vesícula, o apêndice e parte do intestino. Mas o câncer já havia ido além. Comprometia o fígado, o diafragma, o colo. Não havia como reverter. Didi não acordou da mesma forma depois daquela cirurgia. Ficou sedado. Passou a respirar com a ajuda de aparelhos. A família pediu que ele fosse transferido para o quarto número 7 do hospital. Um quarto mais reservado para evitar o assédio de fãs que começaram a aparecer quando a notícia vazou. Havia pessoas querendo ver Didi. Fãs que souberam e foram até o hospital. Mas os que mais tinham direito de estar ali, os companheiros de Copa do Mundo, os colegas de Botafogo e Fluminense, os homens que haviam dividido o vestiário com ele, que haviam levantado taças ao lado dele. Esses não puderam entrar. Nem os ex-colegas da seleção brasileira, nem os do Botafogo. Ele estava isolado com a família, no quarto número 7, sedado, respirando por aparelhos. E o Brasil seguia em frente. Na quinta-feira, 10 de maio, uma crise severa. Os médicos trabalharam. Didi apresentou leve melhora. A família respirou. Talvez houvesse esperança, mas a esperança durou pouco. Uma pneumonia instalou-se no organismo já destruído pelas cirurgias e pelo câncer avançado. O corpo de Valdir Pereira não tinha mais forças para lutar em 2 frentes ao mesmo tempo. Na manhã do sábado, 12 de maio de 2001, Valdir Pereira morreu. Falência múltipla dos órgãos, 72 anos. A filha de Garrincha, Maria Cecília, estava no corredor do hospital. A CBF ficou de arcar com os custos do tratamento e do enterro. O velório aconteceu numa tarde na sede social do Botafogo, no bairro General Severiano, Zona Sul. O enterro foi na manhã de domingo, no cemitério São João Batista. O Fluminense enviou uma bandeira tricolor e jogou de luto na última rodada do campeonato estadual. E o Brasil seguiu em frente. Um bicampeão mundial morreu a centenas de metros do Maracanã, num hospital público, com o enterro pago pela CBF, sem que os próprios companheiros de Copa do Mundo pudessem se despedir. O que isso diz sobre como esse país trata os seus heróis? Preciso ler a sua opinião nos comentários agora. O que aconteceu naquele hospital
Não foi um episódio isolado. Foi o ponto final de um processo longo, e as provas estão em todo lugar, para quem quiser parar e olhar. A folha seca é ensinada em escolinhas de futebol no mundo inteiro. Treinadores na Europa, na Ásia, na América Latina, ensinam esse movimento às crianças. Existe um nome para esse chute em dezenas de idiomas, mas o nome de quem o inventou não é ensinado nas escolas do Brasil. Não faz parte do currículo de educação física. Não é uma história que os professores contam. O Maracanã tem o nome de Mário Filho, um jornalista respeitado, sem dúvida, mas não tem nenhuma referência permanente e de destaque ao homem que marcou o seu primeiro gol. O homem que estreou aquele estádio diante do mundo morreu a centenas de metros das suas arquibancadas, sem que o estádio soubesse o seu nome. A seleção brasileira disputou mais de 20 Copas do Mundo. Teve 15 técnicos diferentes ao longo da história. Nenhum deles era negro. Didi foi o único técnico negro brasileiro a chegar a uma Copa do Mundo, mas foi pelo Peru. Hoje, no futebol brasileiro, a cada temporada o mais habitual é que não haja nenhum técnico negro comandando um time da Série A do Campeonato Brasileiro. A lista de jogadores negros históricos que fizeram o Brasil campeão é enorme. A lista de técnicos negros que o Brasil confiou para continuar esse legado é praticamente vazia. Isso não é coincidência estatística, é um padrão. E padrões não acontecem por acaso. Eles são construídos, tijolo por tijolo, decisão por decisão, silêncio por silêncio. Se esse dossiê está te fazendo ver o futebol brasileiro de um ângulo que você nunca tinha visto, compartilha agora com alguém que precisa conhecer essa história. Esse é o tipo de conteúdo que o Brasil precisa ver e discutir. Há um detalhe sobre os últimos dias de Didi que quase ninguém conta, mas que quando você ouve, muda tudo. No corredor daquele hospital, enquanto Valdir Pereira estava sedado no quarto número 7, o presidente da Associação de Garantia ao Atleta Profissional estava lá e revelou o último desejo de Didi. O sonho que o príncipe etíope carregava nos seus últimos anos de vida. Ele queria ensinar algum garoto a fazer a folha seca. Reclamava que nunca mais via ninguém executar aquele chute do jeito certo. O homem que inventou o movimento mais copiado do futebol mundial morreu com o sonho mais simples que existe: encontrar um garoto e mostrar a ele como a bola pode cair como uma folha seca no vento. Não queria estátua, não queria homenagem formal. Não queria que o Maracanã tivesse seu nome na fachada. Queria um garoto e uma bola. E ninguém, nenhum clube, nenhuma federação, nenhuma instituição do futebol brasileiro havia criado em vida um espaço para isso. Uma escola com o seu nome, um projeto, um programa de formação que lhe desse esse lugar. Depois da morte, a Associação de Garantia ao Atleta Profissional inaugurou, em junho de 2001, um centro esportivo no Recreio dos Bandeirantes com o nome de Valdir Pereira. Não foi a CBF, não foi o Botafogo, não foi o Fluminense, não foi o governo. Foi uma associação criada especificamente para amparar atletas que o sistema abandona. Uma associação que existe porque o Brasil tem um histórico longo de usar jogadores, consumir jogadores, e depois não saber o que fazer com eles quando o corpo não aguenta mais. Pense nisso. A existência dessa associação já é, por si só, a confissão mais clara do que estamos dizendo neste dossiê. Quando o sistema funciona, as associações de amparo não precisam existir. Quando elas precisam existir, e quando são elas que pagam o enterro de um bicampeão mundial, é porque o sistema falhou, completamente, e nunca pediu desculpas. Existe uma última coisa que precisa ser dita, uma coisa que os resumos não contam, que as fichas técnicas não registram, que as manchetes de 2001 não noticiaram. Quando Didi tinha 14 anos, numa rua de chão batido em Campos dos Goitacazes, levou uma pancada no joelho durante uma pelada. Com medo de ser proibido de jogar, escondeu o ferimento da família. A infecção se instalou. A perna inchou. Os médicos falaram em amputação. Foi a avó Creusolina quem salvou aquela perna. Com reza. E óleo de rim de carneiro. Sem a avó Creusolina, não haveria folha seca.
Não haveria a Copa de 1958. Não haveria primeiro gol do Maracanã. Não haveria príncipe etíope. Não haveria nada. Uma mulher simples, numa rua de chão batido, salvou uma das maiores histórias do futebol mundial. E o Brasil nem sabe o nome dela. Valdir Pereira chegou da rua Aquidabã até os gramados da Suécia. Do chão batido até o Real Madrid. Da pelada de bairro até 2 Copas do Mundo. E voltou para morrer a centenas de metros do Maracanã, num hospital público, no quarto número 7, sedado, respirando por aparelhos, com o enterro pago pela CBF e os companheiros de Copa barrados na porta. O mesmo país que não deixou ninguém entrar naquele quarto para se despedir é o mesmo que nunca o chamou para treinar a seleção brasileira. É o mesmo que ensina a folha seca nas escolinhas sem dizer quem a inventou. É o mesmo que construiu um estádio onde ele marcou o primeiro gol e não colocou o seu nome em lugar nenhum. Esse é o Brasil, o nosso Brasil, que ama a glória dos seus heróis, mas não aguenta o peso de cuidar deles. E agora eu te faço a pergunta que este dossiê prometeu desde o início. Não é retórica, é genuína. E eu quero ler a sua resposta aqui nos comentários. O Brasil tem uma dívida com Valdir Pereira? Sim ou não? E por quê? Se esse dossiê te tocou, te indignou, te fez pensar em algo que você não vai esquecer. Deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Cada comentário mantém esse nome vivo. Cada compartilhamento faz essa história chegar em alguém que ainda não sabe quem foi Valdir Pereira. O Didi, o príncipe etíope. O homem que o Brasil ignorou por 17 dias e por muito mais tempo do que isso.